Olá, meus amigos e amados de meu Pai que está nos céus. Que Deus abençoe, que Ele abençoe a sua vida no dia de hoje, lhe dê a direção para que você possa saber acertar, escolher a coisa certa, correta, digna, honrada. Nós vivemos num mundo de desonra, de injustiça, de calúnia, de mentira. Um mundo egoísta, um mundo do inferno. Esse é o reino do mundo. O reino do mundo é o reino do mal, é o reino do inferno. Agora, eu não fico abatido porque nós estamos fisicamente vivendo nesse mundo. Mas eu tenho consciência, graças a Deus, eu tenho consciência de que estou em espírito no reino de Deus. Se por um lado a minha carne sofre com o reino deste mundo, o meu espírito se alegra com o reino de Deus. E para que eu possa me manter firme no reino de Deus, somente com a armadura de Deus, revestido com a armadura de Deus. O apóstolo Paulo disse: revesti-vos de toda a armadura de Deus, toda, 100%. Depois ele diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Qual é o dia mau? Todo dia é dia mau. Todo dia. Neste mundo, no reino do mundo, todo dia é um dia mau. Mas quem está revestido ou vestido com a armadura de Deus, fica tranquilo, porque sabe que tudo está sob o poder do Altíssimo. Tudo. Jesus disse lá na oração do Pai Nosso, ele diz assim, no final da oração, ele diz assim, muito legal isso, ele diz assim, porque não nos conduzas à tentação do inferno, claro, do mundo, mas livra-nos do mal. O mal é o diabo. Está aqui. O mal é Satanás. Jesus disse, não nos conduzas à tentação, porque ele foi conduzido à tentação pelo próprio Espírito Santo. Foi o Espírito Santo, tão logo Jesus recebeu o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto, para ser tentado, provado, para então ser aprovado. Ele foi tentado, foi provado e passou, aprovado. Ele foi tentado pelo diabo. Então, livra-nos do mal, quer dizer, livra-nos do diabo. Por quê? Porque teu é o reino é de Deus, o poder e a glória para sempre. Amém. Bem, nós vamos falar mais a respeito desse assunto quando chegarmos lá. Por enquanto, nós estamos destrinchando as palavras de Jesus quando nos dá direção, informação
para que nós possamos nos revestir da sua armadura. Jesus passou pela tentação, mas ele venceu. Ele venceu tudo. Aleluia. Por isso ele é o nosso Senhor e Salvador. Porque ele venceu o diabo, o inferno, ele venceu o mundo, ele venceu a própria vontade. Ele venceu a própria vontade. Porque ele estava armado com essa armadura. E quando ele nos ensina a orar o Pai Nosso, quando ele nos ordena a orar o Pai Nosso, ele está dizendo assim, olha, faça isso, porque vai dar certo. Eu tenho feito. É muito legal, muito bacana. O nosso Senhor é muito extraordinário, é especial. Ele passou, ele sabe o que nós passamos neste mundo. Ele sabe perfeitamente o que você passa neste mundo, minha amiga e meu amigo. Ele conhece bem, muito bem, perfeitamente. E ele viveu aqui. Ele viveu aqui. 3 anos e meio, aliás, 33 anos e meio, né? Ele viveu aqui. Então ele sabe quais são as arapucas que o diabo apronta. Arma para aqueles que são de Deus. Ele sabe das tentações. Ele foi provado. Ele foi provado quando ele foi traído por um dos seus apóstolos. Ele foi provado, mas sempre ele venceu. Venceu o seu eu, venceu a sua vontade. Ele disse para o Pai, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes ele orou, Pai, passe de mim este cálice. Passe de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade. E ele gemeu, viu? Você tem depressão? Jesus teve depressão naqueles momentos difíceis, quando ele estava para ser preso e condenado. Então ele sabe perfeitamente o que você está passando. Porque ele chegou ao ponto de dizer, a minha alma está profundamente triste até a morte. E quando ele fala profundamente triste, ele está dizendo, olha, está no limite. E ele sabe o que você está passando. Mas mesmo assim, ele disse, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então Jesus estava literalmente armado até os dentes, digamos assim, com essa armadura de Deus, que é essa oração. A oração do Pai Nosso, quando eu diria, o diabo instiga as pessoas, faz oração do Pai Nosso, e o diabo quer que as pessoas orem bastante o Pai Nosso, para que que as suas palavras fiquem vazias. Então, quando a pessoa reza o Pai Nosso que está no céu, Pai Nosso que... Quer dizer, ela apenas fala, mas não pensa, não raciocina, não mergulha o seu espírito, a sua alma, o seu ser por inteiro na oração. Então, não resolve. Mas quando a pessoa ora o Pai Nosso de forma consciente, concordando com cada palavra, está concordando com Deus. E concordando com Deus está mostrando fé. A fé que Deus quer de você, amiga e amigo, não é um sentimento, uma emoção,
que em dado momento você sente quando está cantando aquele hino bonito, maravilhoso, que envolvente, embriaga a gente de emoção. Minha amiga, meu amigo, não. Deus nos dá consciência do que nós falamos, do que nós concordamos. Concordamos. Alguém me perguntou, bicho, o que é concordar? Ué, concordar é concordar. Não tem outro jeito. Concordar é você aceitar aquilo que está sendo colocado para você. Você concordou, por exemplo, o casamento é uma concordância. Quando uma pessoa casa com a outra, de acordo com a palavra de Deus, então essa pessoa está concordando. E isso se chama fé. Isso é fé. Porque você está agindo uma concordância. Você está tomando, digamos, materializando uma concordância com outra pessoa. É casamento. Então, quando a gente ora o Pai Nosso, de forma consciente, em espírito e em verdade, então nós estamos manifestando a fé inteligente, a fé racional, a fé que pensa naquilo que está pensando e falando e concordando com Deus. Então, quando Jesus disse, vós orareis assim, portanto, vós orareis assim. Então, aí veio o Pai Nosso. Então, aí vem uma coisa bacana que você tem que saber. Todos temos que ter essa consciência. Olha só, hein? Presta atenção. Ele diz assim, Pai nosso que estás nos céus. Pai nosso que estás nos céus. Você veja que Jesus não manda a gente orar assim, Pai, meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Eu peço também pela minha família, pelo meu fulano, beltrano, cicrano. Não. Jesus deixa bem claro que o Pai Nosso é para ser orado por todos, não só por si próprio, não só pela sua própria família, não só para o seu mundinho, não. Isso é egoísmo. Nós temos que orar o Pai Nosso. O Pai é nosso. Então nós temos que orar para todos. Compreendeu, amiga e amigo? Vamos tirar aquele egoísmo, aquele egocentrismo, sabe? Que muitas pessoas pensam apenas no seu umbigo, só olham para o seu umbigo. Não, vamos olhar para todos. Ó, meu Pai, eu oro por todos. Por exemplo, a unção com óleo que nós estamos, que distribuímos para as pessoas interessadas, que creem, para receberem, para se ungirem. Então eu oro, eu pego o óleo, aquele óleo, além de ungir a minha própria cabeça, eu unjo todo o globo. Eu tenho o globo aqui, então eu coloco um pouquinho de óleo e oro por todas as nações, por todos os filhos de Deus, por todos que temem a Deus. O Pai é nosso, então nós temos que orar por todos, não só pela nossa família, o nosso ente querido. Não pense que fica mais forte a sua oração quando você faz uma coisa assim pessoal, individual. Não. Faça isso.
Está certo você orar no momento dado, em dado momento, orar pela pessoa que está aflita, que está desesperada, que está no fundo do poço. Está certo. Isso não tem problema. Mas quando se trata do Pai Nosso, a armadura de Deus é para todos. É para todos. Por isso que ele diz, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome de Deus não pode ser santificado só por mim, ou por exemplo, os membros da Igreja Universal. Não, isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Não, eu quero que o nosso Pai seja santificado por todos os seus filhos, todos os meus irmãos, quer eu os conheça ou não, não importa. Eu oro por toda a igreja do Senhor Jesus, porque a igreja do Senhor Jesus é espiritual, não é uma instituição com um nome, com uma placa, não. A igreja do Senhor Jesus é formada por aqueles que nascem da água e do Espírito Santo. Estes são os filhos de Deus que formam o corpo do Senhor Jesus. E a cabeça, o cabeça desse corpo é o próprio Senhor Jesus. Então, nós devemos orar por todos, todos. Obviamente, aqueles que não são convertidos, nós oramos também, ó meu Deus, os nossos respectivos entes queridos, meus e seus. Então nós oramos de forma geral e não pense que a oração assim fica fracionada, fica fraca. Não, de forma nenhuma. Você mostra o Espírito que está em você. Você não quer só para você, você quer para os outros também. Jesus disse que, olha só o que Jesus disse. Ele diz assim, toda a lei se resume nisto. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o primeiro mandamento é a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, o teu próximo. O teu próximo. Ainda que a pessoa esteja lá, por exemplo, no Iraque, no Irã, nos Estados Unidos, em Israel, onde quer que ele esteja, na África, eu oro, ó Deus, por todos, todos. Então eu pego o globo, abraço o globo e falo com Deus, meu Pai que está nos céus. Santificado seja o teu nome em toda a terra. Em toda a terra. Não apenas em algumas pessoas ou apenas na igreja universal do Reino de Deus. Não, isso é egoísmo. Eu oro por toda a terra. E ora, claro, ele ouve a minha oração. E ele atende de acordo com a vontade dele. Então, vós orareis assim, Pai nosso, ou então nosso Pai, quer dizer, eu já me coloco junto com as demais pessoas, os seres humanos, pessoas que eu não conheço, que eu jamais vi, não importa. O Pai é nosso, é de todos os que nele creem. Essa é a realidade, os que nasceram dele, nasceram do Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Então, Pai nosso que estás nos céus. Então, aqui define bem, não é o Pai nosso que está na terra, não. É o Pai que está nos céus. Santificado quer dizer o teu nome seja santificado, o teu nome seja divulgado, o teu nome seja espalhado. Jesus disse, Pai, a minha vontade é que onde eu estou,
estejam comigo aqueles que tu me deste. E eu os enviei ao mundo para que o teu nome seja santificado, quer dizer, espalhado, para que o mundo conheça que só o Senhor é Deus. Não existe dois deuses, três deuses, não. Um só Deus. Um só é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. E quando a gente santifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, então a nossa vida, a nossa conduta é ilibada, nossa vida diária é uma vida correta, é uma vida de ordem, é uma vida com ordem, com disciplina. Isso mesmo, na verdade. E isso santifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa pensa que fazendo essa oração e vivendo de qualquer maneira, ela está agradando a Deus. Não, você não pode se dividir entre atender à vontade do Espírito Santo e da carne ao mesmo tempo. Não. Quem é de Deus quer atender à vontade do Espírito, quer fazer a vontade do Espírito Santo. E ora com sinceridade. Venha o teu reino. O reino de Deus só é possível vir a este mundo quando o Espírito Santo usa os seus filhos por toda a terra. Isso mesmo. Você sabe que quando Deus criou Adão e Eva, ele fez tudo perfeito, mas o diabo se rebelou e instigou a rebelião de Adão e Eva. E aí a humanidade cresceu, desenvolveu, multiplicou, rebelde, contrária à vontade de Deus. O reino de Deus foi, digamos assim, aviltado por causa do pecado. Mas Jesus veio e carregou esse pecado na cruz e com ele, levou para a morte. Ele morreu, ele tinha que morrer mesmo. Se não morresse, a gente estava perdido. Ele levou os nossos pecados com ele na morte, para a morte, para o túmulo, foi enterrado. Mas veio o Espírito Santo, o mesmo que lhe deu vida, o ressuscitou. E então ele venceu a morte. E é isso que acontece com os filhos de Deus. Então, estes filhos de Deus vivem dentro de um padrão ético, um padrão de obediência, um padrão de submissão ao Senhor da glória. Isso mesmo. Então, esse povo nascido da água e do Espírito Santo vive dentro de um padrão de obediência, submissão, de respeito, de honestidade, de verdade. Isso mesmo. Eu sei que isso não é difícil encontrar por aí, mas é por isso mesmo. Quando nós temos Jesus reinando dentro de nós, que é o Espírito Santo, então nós somos conduzidos a uma ordem, uma disciplina, família, isso mesmo. Nós temos a família, Deus nos dá uma família maravilhosa. Nós temos paz dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Por mais simples que for, a paz, graças a Deus. Então, amiga e amigo, isso santifica o nome dele. Por exemplo, num casamento duradouro, onde há o respeito, o temor,
onde há obediência, onde há disciplina, onde há amor para com os pais, para com os filhos. Então, o nome do nosso Pai é santificado em nossas vidas. O nome do nosso Deus é santificado. Então, por onde quer que nós formos, nós, muito mais do que falamos, do que pregamos, do que oramos, do que falamos, enfim, o nosso testemunho, a integridade, verdade, disciplina, ordem, isso santifica o nome do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Deus abençoe você. Amanhã estaremos falando mais sobre isso, mas não se esqueça que a partir do dia 3 de maio, nós começamos o jejum de Daniel e no dia 24 nós estaremos lá no cenáculo onde se celebra a descida de Pentecostes, o Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Nós estaremos lá orando por todo mundo, por toda a terra, por todas as pessoas, para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja santificado em nossas vidas. E que todos os que creem, sejam da Igreja Universal, do Reino de Deus, ou não, qualquer igreja, qualquer pessoa pode participar e receber ou ser visitado pelo Espírito Santo. E aí sim, haverá uma vida nova para com essa pessoa. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.